Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Cristo Jesus já esteja com cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui neste momento tão especial que o Senhor nos preparou para que pudéssemos estar estudando mais uma vez a palavra do nosso Deus. Então você é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Revelaction. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui para estudar mais um estudo da lição da escola sabatina, onde nós temos este guia aqui maravilhoso, né, que tem como tema alusões, imagens e símbolos. Então é um trimestre, meus irmãos, maravilhoso, onde nós estamos tendo a oportunidade de estudar sobre as profecias dos livros de Daniel e do livro do Apocalipse, meus irmãos. Então, hoje a gente vai estar realizando aqui um estudo adicional da lição da escola sabatina, meus irmãos. E geralmente, meus irmãos, eu não vejo esse estudo adicional em outros canais. É claro que tem, porque na internet tem de tudo e sempre tem, né, meus irmãos? Então, nós estamos tendo aqui a oportunidade de estudar em detalhes, né, a lição da escola sabatina. Geralmente, muitos outros vídeos que eu assisto da lição da escola sabatina, ou que assistia, né, meus irmãos, quando tinha tempo, né? Porque agora eu tenho um tempo mais, eu tiro meu tempo para estar aqui ensinando para vocês a palavra de Deus, né? Compartilhando com vocês o conhecimento que o Senhor tem me dado a cada dia. Mas geralmente, meus irmãos, os estudos que a gente vê por aí são aqueles estudos de 30 minutos, são mais ali comentários, né? As pessoas não tiram ali o tempo para abrir a Bíblia, para realmente estar estudando ali junto com o ouvinte, né, junto com o aluno, a palavra de Deus. Que eu acho que é muito importante, meus irmãos, a gente gastar tempo realmente abrindo a Bíblia, lendo o Espírito de profecia, para que a gente tenha uma maior compreensão sobre o que realmente a lição ela quer nos passar. E como vocês sabem, meus irmãos, nós estamos estudando dentro dessa semana a lição de número 10, que tem como título Para quem o fim tem chegado. E só lembrando para vocês que o estudo completo da lição da escola sabatina, até a lição de quinta-feira, né, respondendo as perguntas de domingo, segunda, terça, quarta e quinta, já está dentro do canal. Então, se você não teve a oportunidade de assistir ainda o estudo completo da lição, onde eu dividi em duas partes, né, o vídeo parte 1 e o vídeo parte 2, eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição desse vídeo. E também vou deixar também agora, vai aparecer para você, se você ainda não assistiu, é claro, né? Eu vou deixar aqui um card que vai aparecer agora no canto superior direito aqui da tela. Clica nesse card e você vai ser já direcionado para a playlist, meus irmãos. Exatamente do estudo completo que já está aqui dentro do canal Revelaction. Então, sem mais delongas, meus irmãos, sem mais enroladas, agora vamos diretamente aqui para o nosso estudo adicional da lição da escola sabatina, meus irmãos. E aqui, já na lição de sexta-feira, né? Nós temos aqui também o Reavivados, meus irmãos. Quem está fazendo o Reavivados aí hoje vai fazer Êxodo capítulo 1, né? O Reavivados por sua palavra. E aqui no estudo adicional, nós temos aqui já o Espírito de Profecia. E a lição pede para a gente ler o livro Patriarcas e Profetas, né? De Ellen G. White, do Espírito de Profecia, a página 73 e a página 74, que tem como capítulo ali o dilúvio. Então a lição está pedindo para a gente ler, meus irmãos, para a gente estar ampliando cada vez mais ali os bastidores sobre o que realmente aconteceu ali, meus irmãos, na época dos antediluvianos, né? Quando Noé estava pregando 120 anos para aquelas pessoas que infelizmente não deram ali ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E aqui, meus irmãos, temos o texto do Espírito de Profecia. Só que antes de eu ler esse texto, é muito importante para que a gente consiga estar respondendo aqui as perguntas para a consideração, porque, claro, na verdade, a gente nem consegue estar realmente respondendo diretamente essas perguntas, meus irmãos, porque o autor aqui da lição, ele lança perguntas extremamente complexas, meus irmãos, que é um desafio até mesmo para mim, certo? Para cada um de nós. E essas perguntas, o objetivo aqui dessas perguntas é que nós possamos colocar nossa mente para funcionar. Então aqui a gente não tem como dar uma resposta resumida e exata dessas perguntas. O objetivo aqui é a gente trazer um comentário sobre o que está sendo passado aqui na pergunta, certo? No índice aqui da questão, meus irmãos.
E para a gente estar tentando aqui comentar ou responder alguma coisa dessas perguntas, nós temos que ler pelo menos aqui em João, né? João capítulo 15, verso 19, João capítulo 17, verso 14 a 16, Tiago capítulo 1, verso 27 e Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. Esses são os textos que vão aqui aparecer nas perguntas para consideração. Que, como eu já disse para vocês, é praticamente impossível a gente conseguir trazer uma resposta resumida e direta de cada uma dessas perguntas. O objetivo aqui da lição é fazer com que eu e você venhamos a colocar a nossa cabeça para funcionar e venhamos aqui a trazer pelo menos um comentário, meus irmãos. E é muito importante também, já aproveitando aqui, para que você deixe o seu comentário a respeito de cada uma dessas perguntas aqui para consideração. E eu gostaria de ler cada um deles, meus irmãos, porque aqui é para a gente aprender uns com os outros, meus irmãos. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, certo? O irmão Ramon aqui está tirando tempo aqui, meus irmãos, para estar compartilhando aquilo que Deus tem me dado a cada dia, né? Que a gente tem buscado ao Senhor, e nós precisamos buscá-lo todos os dias, meus irmãos. Todos os dias a gente tem que tirar um tempo de qualidade para estudar a palavra de Deus. E quando falamos de tempo de qualidade, não é você tirar 3 horas ali de estudo. Não, meus irmãos, tira 1 hora, mas tira 1 hora bem estudada e com oração, meus irmãos. Oração, jejum, colocando o joelho no chão, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa te revelar o que realmente o Senhor quer nos passar por meio da sua palavra. Então, já te convido neste momento, meu amado, a tomar sua Bíblia. Vamos ler o que está escrito em João, capítulo 15, verso 19. Então, meus irmãos, eu já estou aqui com João, capítulo 15, verso 19, aberto na palavra de Deus. Só lembrando que eu vou estar colocando o texto para você aí na tela, para que você possa estar acompanhando esta leitura juntamente comigo. E a palavra do Senhor nos diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É interessante, então o Senhor Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que se eu e você pertencêssemos ao mundo, o mundo nos amaria. Mas pelo contrário, o mundo ele nos odeia, meus irmãos. Porque eu e você, nós estamos aqui vivendo uma vida de santidade. Estamos vivendo uma vida em obediência a Deus. E se nós estamos vivendo uma vida de obediência a Deus, é claro que o mundo como nós conhecemos vai nos odiar, meus irmãos. E aqui Jesus disse, pelo contrário, dele vos escolhi. O Senhor, meus irmãos, ele escolhe hoje cada um de nós, a mim e a você, porque nós fomos tirados, meus irmãos, do charco de lodo, lá do reino das trevas. E Deus nos tirou daquelas trevas e nos trouxe para o seu reino da sua maravilhosa luz. Nós hoje somos o sal da terra e a luz do mundo, meus irmãos. Então aqui nós temos João capítulo 15, verso 19. O próximo texto aqui, meus irmãos, é João capítulo 17, o verso de número 14 a 16. Acompanhe comigo aí na tela a leitura. João 14, ou melhor, João 17, 14 a 16, onde a palavra do Senhor nos diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou, meus irmãos. Aqui é o mesmo sentido do texto que nós acabamos de ler em João capítulo 15, verso 19. Jesus está trazendo aqui o mesmo sentido. Ele diz, olha, eu lhes tenho dado a tua palavra. A palavra aqui, meus irmãos, é os mandamentos de Deus. É a palavra da verdade. E aqui diz, e o mundo os odiou. O mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Os filhos de Deus não seguem, meus irmãos, as tradições. Os filhos de Deus não se inclinam, meus irmãos, aos prazeres mundanos, os prazeres da carne. E aqui diz, como também eu não sou. Jesus não é do mundo. E a palavra de Deus em 1 João 2,6 nos declara e diz, aquele que está em Cristo, esse deve andar como ele andou.
Nós temos que seguir as mesmas pegadas de Jesus. Jesus não era do mundo. Ele pregava para o mundo, mas ele não pertencia ao mundo, meus irmãos. E nós precisamos imitar os passos do nosso mestre. E o versículo 15 diz: não peço que os tire do mundo. Olha aqui a oração de Jesus, meus irmãos. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. É interessante, em Salmos capítulo 34, verso 7, ali é dito que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, o anjo de Deus, meus irmãos, o anjo do Senhor, ele só vai acampar ao redor daqueles que são tementes a Deus. E lembre-se, de acordo com a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, 7, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Este temer a Deus e glorificar a Deus significa a guarda dos mandamentos, significa ser obediente ao Senhor. Então, a proteção de Deus, meus irmãos, é somente para aqueles que são obedientes ao Senhor, que estão vivendo uma vida de santificação na presença da graça de Jesus, na presença do Santo Espírito de Deus, que é este terceiro ser da divindade que tem nos dado o poder a cada dia para vencermos as nossas tentações. Então o versículo ele diz, o verso 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, eles quem? Os filhos de Deus, como também eu não sou. Jesus não é do mundo, né? E aqui, meus irmãos, o próximo texto é Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a gente vai ler o verso de número 27. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui em Tiago, capítulo 1, verso 27. Acompanhe comigo aí na tela. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha novamente aqui a palavra mundo. E aqui, meus amados, fala desta religião pura e sem mácula, meus amados. Uma religião que não tem nódoa, não tem mácula, não tem nenhuma manchinha de pecado. Aqui diz que esta religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é o quê? É visitar, meus irmãos, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas aflições. Todos nós passamos por aflições, meus irmãos. Mas é o nosso dever como cristão amar a Deus e amar o próximo. Nós até já comentamos isso dentro aqui no decorrer da lição, certo? Nós precisamos ser obedientes aos mandamentos de Deus. Amar Deus e amar o próximo. E amar o próximo, meus irmãos, é você visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É você atender às necessidades das pessoas. Não só, meus irmãos, pregar ali com palavras, com teorias, mas nós precisamos colocar o Evangelho de Deus em prática nas nossas vidas. Não temos que ter uma fé morta. É necessário que nós venhamos a ter uma fé viva, meus irmãos. Uma fé que produz boas obras. E aqui diz mais, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Novamente aqui a palavra mundo. E o próximo texto, o último texto aqui que a gente vai ler, é Apocalipse capítulo 20, meus irmãos, verso 7 até o versículo de número 9. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, acompanhe comigo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações e a nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Então aqui nós temos um momento, meus irmãos, que acontece exatamente depois dos 1000 anos, ou no momento em que se completa os 1000 anos. Lembre-se que é durante os 1000 anos que vai acontecer aquilo que nós, adventistas do sétimo dia, chamamos de a segunda fase do juízo. É claro que o juízo é um só, meus irmãos, certo? O juízo de Deus ele só é um, não é 2 juízos.
É porque nós dividimos o juízo de Deus em 3 etapas, em 3 fases. E aqui nós temos a segunda etapa do juízo de Deus, ou melhor, esta cena aqui de Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9, ela já acontece depois da segunda etapa, meus irmãos. Aqui nós já estamos entrando praticamente na terceira etapa, que é o juízo de execução. Nos 1000 anos aconteceu a segunda fase do juízo, que é o momento em que os santos têm a oportunidade de participar do julgamento em uníssono com Jesus, para que a gente possa ali ter um juízo de comprovação e também estar elaborando a sentença de cada um daqueles que não quiseram nada com o Senhor, que não deram ouvido à voz do Espírito Santo. Será o momento dos santos em uníssono com Jesus, junto com Jesus, elaborar a sentença, dos perdidos e também de Satanás e de seus anjos. E aqui, meus irmãos, nós temos esse momento que diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Lembrando que esta prisão aqui é espiritual, meus irmãos. Tem a ver com as circunstâncias do momento, Porque Satanás, durante os 1000 anos, a terra ali estará praticamente ali, meus irmãos, como antes do primeiro dia da criação, sem forma e vazia, onde tudo está escuro, é só trevas. E neste momento, Satanás está sozinho com seus anjos. Não tem ninguém para ele tentar, porque os perdidos estão todos dormindo no pó da terra e os salvos estão reinando com Cristo, como reis e sacerdote, 1000 anos no reino celestial. E aqui diz que depois dos 1000 anos, é claro que os perdidos serão ressuscitados. Satanás tem a oportunidade novamente aqui, de seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Satanás vai reunir, meus irmãos? Aqui vai ter uma grande reunião, como nunca houve antes na história da humanidade, meus irmãos. Porque aqui vai ser reunido todos os ímpios de todas as eras e épocas. Para quê? Para pelejarem contra o Senhor. E aqui diz que o número deles é como a areia do mar. É incontável, meus irmãos. E aqui no verso 9 diz que eles vão marchar, então, pela superfície da terra, vão sitiar ou cercar o acampamento dos santos, uma referência aqui ao tabernáculo, e a cidade querida, a Nova Jerusalém. Mas vai descer o que do céu sobre eles? Fogo, meus irmãos. Fogo do céu e vai os consumir. Vai transformá-los em pó, em cinza, de sorte que não se deixará nem raiz e nem ramos, conforme Malaquias capítulo 4, verso 1. Então nós lemos aqui todos os textos, meus irmãos, e a gente já consegue estar respondendo aqui estas perguntas para consideração. Mas antes da gente responder as perguntas, vamos aqui ler o Espírito de Profecia, meus irmãos, que diz o seguinte: as acusações de Satanás contra os que seguem o Senhor não são movidas por seu desagrado pelos pecados cometidos. Interessante, ela está dizendo que as acusações do diabo contra os que seguem ao Senhor, os filhos de Deus, não são movidas por desagrado pelos pecados cometidos. Porque, na verdade, meus irmãos, existe o pecado ali que é o pecado voluntário, consciente, que é por acidente. Existe o pecado voluntário, mas que acontece por acidente, que é uma vez perdida na vida dos salvos. E existe um outro tipo de pecado voluntário, que é chamado pecado voluntário acariciado, que é aquele pecado que você gosta de praticá-lo todos os dias. Você não quer deixá-lo, meus irmãos, você não quer deixar. Então aqui eu entendo o que ela está falando aqui no início, que Satanás diz assim: as acusações do diabo contra os que seguem o Senhor não são movidas por seu desagrado pelos pecados cometidos. Eu entendo que esses pecados cometidos aqui são os pecados que acontecem por acidente. Veja o que ela diz mais. Ele se alegra com os defeitos de caráter deles. Preste atenção agora. Pois sabe que é somente por suas transgressões da lei de Deus, seus pecados, que ele, Satanás, obtém poder sobre eles. Agora parece que ela está falando, meus irmãos, do outro pecado, que é o pecado voluntário acariciado, meus irmãos. Ele, Satanás, ele se alegra quando nós cometemos esse tipo de pecado. O pecado voluntário acariciado, que é aquele pecado que você gosta de passar a mão nele, meus irmãos. Você não quer abandoná-lo. É um pecado pequenininho,
que ninguém vê, que você comete entre quatro paredes. Mas saiba que é este pecado, meus irmãos, que vai nos tirar do céu. Não são os grandes pecados que vai nos tirar do reino de Deus. São os menores, que são aqueles que são cometidos nas ocultas, meus irmãos. São colocados ali meio que debaixo do tapete. Então, Satanás, ele se alegra com esses pecados. Por isso que diz, ele se alegra com os defeitos de caráter. Porque esses defeitos de caráter, meus irmãos, vai gerar esse tipo de pecado, que vem por meio do quê? Das tendências que são o quê? Dos pecados que são pecados herdados e pecados cultivados, meus irmãos. E aqui diz que ele se alegra com o defeito de caráter deles, pois sabe que é somente por suas transgressões da lei de Deus que ele obtém poder sobre eles. Quando nós, meus irmãos, quando a gente começa a acariciar esses pecados, nós se tornamos verdadeiramente escravos de Satanás. Neste momento que a gente está cometendo esses pecados, nós não temos nenhum poder do Espírito Santo de Deus. A graça de Jesus não está na nossa vida, meus irmãos. E perceba, não adianta a gente estar indo para a igreja, pregando, colocando a melhor roupa, fazendo tudo certo, meus irmãos, ali aos olhos de outras pessoas, sendo que dentro da sua casa você está fazendo tudo de errado. Isso é hipocrisia, meus irmãos. É claro que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. E ela diz mais o seguinte, meus irmãos. Suas acusações, as acusações do diabo, nascem unicamente de sua inimizade por Cristo. Mediante o plano da salvação, preste atenção no que ela vai dizer agora, mediante o plano da salvação, Jesus está rompendo o domínio de Satanás sobre a família humana e libertando-a de seu poder. Então, só é por meio da graça de Jesus, meus irmãos, que eu e você poderemos vencer as nossas tendências herdadas e as nossas tendências cultivadas, meus irmãos. É somente com a graça de Jesus. Ninguém é salvo, meus irmãos, por algo que tenha feito, mas sim unicamente pelo que Jesus fez por nós, unicamente pelo que Deus o Pai também fez por nós, entregando o seu Filho a este mundo para morrer como vicário, como substituto no meu e no seu lugar. Então não acredite que você pode vencer as suas tendências pecaminosas com a sua própria força, meu irmão, porque você não vai conseguir vencer. Não vai conseguir vencer, meus irmãos. É preciso a graça de Jesus. Porque quando nós entendemos que nós não somos nada, nós se humilhamos na presença de Deus, nós se ajoelhamos, nós pegamos a terra e lançamos sobre nós, meus irmãos, reconhecendo que nós somos pó, que nós não somos nada. É neste momento que nós estamos mais fracos, é neste momento que o Senhor ele vai manifestar a sua fortaleza em nós. E esta fortaleza parte da graça, meus irmãos. Quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós entendemos que sem Ele nada nós podemos fazer, então Jesus, por meio da sua graça, Ele nos concede o seu Santo Espírito. E por meio deste Santo Espírito, meus irmãos, é que a gente passa a produzir os frutos dignos de arrependimento. Mas aqui a gente tem etapas, não é verdade? Primeiro a gente tem que ter uma profunda tristeza pelaquilo que nós cometemos. É o arrependimento genuíno. Logo depois que a gente se arrepende, nós precisamos confessar a nossa transgressão. Já tendo em mente que também nós vamos precisar abandonar completamente. Porque aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Então, primeiro eu me arrependo, para depois haver ali a conversão, meus irmãos, que é a transformação. Esta conversão não acontece da noite para o dia, não é verdade? Mas a graça de Deus ela é poderosa, meus irmãos. Então, ao reconhecer a minha transgressão, vendo na lei de Deus que eu sou um pecador, a lei ela me direciona para Jesus, que é o meu Salvador. E após isso, eu confesso o meu pecado para Jesus. Então, Jesus, com o seu sangue, ele me purifica, ele torna-me limpo. Para quê? Para receber o Santo Espírito, e recebendo o Espírito Santo de Deus, aí sim eu vou começar a produzir o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a fé, a mansidão e a temperança, que é o domínio próprio, meus irmãos. E o primeiro fruto é o amor.
Paulo vai dizer em Romanos 13:8 que o cumprimento da lei de Deus é o amor. Ninguém pode cumprir os mandamentos de Deus sem a graça de Jesus. Quando Cristo falou para aquele jovem rico, quando o jovem rico perguntou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para o jovem rico, disse: olha, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Muitos pensam, meus irmãos, que Jesus ali estava pregando salvação pelas obras. Mas não, meus irmãos, Jesus não estava ali pregando salvação pelas obras. Porque realmente a única forma para entrar no reino de Deus é guardando os mandamentos, os 10 mandamentos. No reino de Deus não vai entrar ninguém desobediente. Mas é aqui que está a grande questão, meus irmãos. Para que eu possa entrar no reino de Deus, eu tenho que guardar os 10 mandamentos. Mas para que eu possa guardar os 10 mandamentos, eu tenho que ter a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E para que eu possa ter a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu preciso que este corpo esteja limpo, porque ele é a morada e templo do Espírito Santo. E a única forma para que eu tenha este corpo limpo, meus irmãos, é recebendo ou sendo lavado com o sangue de Jesus. E a única forma para que eu seja lavado com o sangue de Jesus, eu preciso reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador de minha vida. Então, o que Jesus estava dizendo para o jovem rico era exatamente a salvação unicamente pela graça. Pois para guardar os mandamentos, meus irmãos, é preciso a graça de Jesus. Porque é por meio da graça que eu sou limpo. E limpo eu recebo o Espírito Santo. E com o Espírito Santo eu tenho poder para guardar os 10 mandamentos. E ela diz mais, com a sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Ninguém, meus irmãos, tem poder para vencer as tentações, como nós já falamos aqui, pela própria força. Sem Jesus, nada nós podemos fazer, meus irmãos. E esse é o trabalho de Cristo, nos libertar do poder de Satanás. E ela continua dizendo aqui no segundo parágrafo, ela diz: está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando a sua culpa. Nós já falamos isso também. Todos nós, meus irmãos, não há um justo sequer. Porque se houvesse algum justo, meus irmãos, não haveria ali a necessidade de Deus o Pai ter enviado o seu Filho para morrer pela humanidade. E aqui diz: mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que pelo arrependimento, e este arrependimento tem que ser genuíno, e pela fé confiou o coração a Ele. Esta fé aqui, meus irmãos, não é a fé morta, é uma fé viva, que gera uma ação, gera um movimento, meus irmãos. Não é aquela fé estática, paralisada. É uma fé que gera o quê? Obras, as boas obras. E aqui diz que Cristo defende sua causa. E mediante os poderosos argumentos do Calvário, mediante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, meus irmãos, aqui diz que derrota o acusador. É o que nós acabamos de falar. Por meio da morte de Cristo, o nosso pecado é expiado. E quando o nosso pecado é expiado, nós se transformamos. Este corpo que estava ali, meus irmãos, com as vestes imundas, fica mais branco como a lã da neve. E agora que ele está limpo, Jesus envia sobre nós o seu Santo Espírito. Ele sopra sobre nós o Santo Espírito. Mas ele não pode soprar o Espírito Santo sem que, primeiramente, o nosso corpo seja lavado com o seu sangue. Porque o Espírito Santo não habita, meus irmãos, num corpo imundo. Então é para isso que tem a justificação pela fé. Então recebemos o Espírito Santo por causa desta justificação, e recebendo o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos habilitar para guardarmos os 10 mandamentos. Então, desta forma, nós não guardamos os 10 mandamentos para ser salvo. Pelo contrário, nós guardamos a lei de Deus porque isso já é um resultado da graça de Jesus em nossas vidas. É apenas o resultado, meus irmãos. São as boas obras, os frutos dignos de arrependimento. E aqui diz que sua perfeita obediência. Obediência de quem? De Cristo. Sua perfeita obediência à lei de Deus deu-lhe poder no céu e na terra. E solicita ao seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado.
É exatamente isso que Cristo faz hoje no santuário celestial, meus irmãos, como o nosso grande sacerdote, sumo sacerdote. Jesus, ele intercede e julga os nossos casos, meus irmãos. Que citação poderosa! E aqui, já respondendo algumas perguntas, vamos agora para a parte das perguntas para consideração, meus irmãos. A primeira pergunta diz o seguinte, para a gente estar comentando aqui, né? Porque, como eu já disse para você, não tem como a gente trazer aqui uma resposta incisiva, meus irmãos, resumida e exata. O objetivo aqui dessas perguntas é a gente trazer um comentário, claro que baseado dentro da Bíblia e do espírito de profecia. E aqui diz, a primeira pergunta diz, né, o comentário da lição diz: Jesus disse aos seus discípulos que eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. Como podemos harmonizar nossa responsabilidade de alcançar o mundo com a necessidade de guardar-se incontaminado do mundo, conforme os textos que nós já lemos, que é João 15, 19, João 17, 14, 16 e Tiago 1, 27. Como é que a gente consegue harmonizar isso, meus irmãos? Jesus fala que nós não pertencemos ao mundo, mas nós precisamos pregar para o mundo. Como é que a gente consegue harmonizar isso? É muito simples, meus irmãos. O problema aqui está na palavra, né? A palavra mundo. Nós não estamos mais no mundo. Que mundo? O mundo, meus irmãos, das corrupções, das inclinações da carne. Neste mundo nós não fazemos mais parte, mas o mundo ao qual nós temos que pregar são as pessoas. Porque a palavra mundo, meus irmãos, ela se aplica tanto a pessoas quanto a mesma às tendências da carne, as tendências ali herdadas e cultivadas da carne, meus irmãos. Então eu e você, nós não estamos mais no mundo, ou seja, nós não estamos mais sob a escravidão do pecado, mas nós precisamos pregar para o mundo, ou seja, para as pessoas. É por isso que João 3,16, a palavra mundo ali representa pessoas. Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqui nesses textos, João 15, 19, João 17, 14, 16, Tiago 27, a palavra mundo aqui se refere às concupiscências da carne, meus irmãos. Então, creio aqui que nós já conseguimos estar comentando a primeira aqui questão. A segunda questão diz: o que o ministério público de Noé, antes do dilúvio, nos ensina sobre como o grande conflito acontece. Então aqui está pedindo para a gente olhar um pouquinho para o ministério público de Noé, onde ele pregou para os antediluvianos. E a lição que é que a gente comente um pouquinho sobre o grande conflito. O que é que a gente pode aprender sobre o grande conflito que aconteceu primeiramente, meus irmãos, ali, quando Noé estava pregando para os antediluvianos, mas também que irá acontecer agora nos últimos dias. E que acontece na minha vida e na sua vida quando nós pregamos o Evangelho de Deus, que são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. E ainda a lição continua: como podemos desempenhar o mesmo papel hoje? Então vamos tentar aqui comentar, meus irmãos. Aqui diz, né? O que o ministério público de Noé, antes do dilúvio, nos ensina sobre como o grande conflito acontece. É interessante que a serva do Senhor ela diz o seguinte aqui, meus irmãos: pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, não era temente ao Senhor, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha a palavra mundo, meus irmãos. Assim ele condenou o mundo. Interessante, meus irmãos. A palavra mundo aqui, ela também pode se aplicar agora, neste momento, tanto às concupiscências da carne, quanto às próprias pessoas que se tornaram escravas de Satanás. Interessante que a palavra mundo aqui você poderia usar até mesmo para as pessoas que estavam depravadas, quanto às suas inclinações. Assim ele condenou o quê? O mundo. Aquelas pessoas foram condenadas pela pregação da palavra de Deus por meio ali de Noé. Mas você também pode dizer, olha, Noé condenou ali o pecado que aquelas pessoas estavam cometendo, meus irmãos, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E ela diz mais: enquanto Noé estava pregando sua mensagem de advertência ao mundo, às pessoas,
Suas obras testificavam de sua sinceridade, meus irmãos. Noé não pregava apenas com palavras, ele pregava uma fé viva, ele tinha as suas obras, meus irmãos. Ele não pregava apenas com palavras, ele pregava com obras, era uma fé viva. Então aqui, meus amados, a gente já consegue tentar responder essa pergunta, né? O que o ministério público de Noé, antes do dilúvio, nos ensina sobre como o grande conflito acontece? Meus irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos aqui uma grande responsabilidade. Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é uma espada afiada de dois gumes. Quando nós pregamos a palavra de Deus de forma verdadeira, assim como Noé, não só com palavras, mas também através de suas obras, meus irmãos, que testificavam ali de sua sinceridade, nós estamos trazendo um grande impacto na vida de outras pessoas. E é aí que acontece o grande conflito. Porque neste grande conflito, Satanás, ele deseja destruir o máximo de pessoas possível. Jesus também, meus irmãos, ele deseja salvar o máximo de pessoas possível, meus amados. E quando nós estamos pregando, nós estamos levando este grande conflito na vida de outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas terão que tomar uma decisão, ou ao lado de Deus, ou ao lado de Satanás. Nós temos o papel de pregar o evangelho a toda criatura. Esta é uma ordem de Deus, meus irmãos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas qual é o evangelho que nós temos que pregar no tempo do fim, nos últimos dias? Qual é a verdade presente para o tempo do fim? São as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. E quando nós proclamarmos esta mensagem, ou quando os 144 mil proclamarem esta mensagem, assim como Noé pregou para os antediluvianos, haverá um grande conflito. Porque muitas pessoas aceitarão a verdade e receberão o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, né? Conforme Apocalipse 7, 2 e 3. Mas aqueles que rejeitarem esta mensagem receberão a marca da besta, meus irmãos, o sinal da besta. E aqui diz o seguinte: como podemos desempenhar o mesmo papel hoje? Eu creio que nós já respondemos essa pergunta. Nós precisamos da graça de Jesus. A única forma, meus irmãos, para que a gente possa trazer um impacto na vida de outras pessoas, que gera este grande conflito, que nós venhamos realmente ter o Espírito Santo para convencê-la do pecado, da justiça, do juízo, meus irmãos, é necessário a presença do Espírito Santo. Mas a única forma para que eu e você tenhamos a presença do Santo Espírito é se humilhando na presença de Jesus e clamando todos os dias para que Jesus nos transforme, para que Jesus nos lave com seu sangue, a fim de recebermos o Santo Espírito e produzirmos os frutos dignos de arrependimento. Aqui na terceira pergunta para a consideração diz: antes de destruir os ímpios com o fogo do céu, né, como fez com Sodoma, Deus irá ressuscitá-los, né? Deus irá ressuscitar os perdidos e permitir que Satanás trabalhe com eles por um curto período. Esse último passo será necessário antes da restauração de todas as coisas? Será, meus irmãos, que é realmente necessário este momento em que Satanás tem mais uma vez ali a oportunidade, né, de enganar os perdidos? Será que isso é importante, meus irmãos? É claro que sim, meus irmãos. A gente viu no decorrer desta semana que lá em Apocalipse capítulo 5, né? Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, nós temos ali a cena do tribunal celestial. E ali nós temos o momento que Deus o Pai está com um livro selado com 7 selos na mão. Mas ele mesmo não pode abrir o livro, meus irmãos. Por quê? Porque Deus o Pai, ele foi o primeiro ser no universo a ser acusado por Satanás, de ser injusto, de sua lei ser injusta. Então, naquele momento no juízo, o juízo ali acontece, meus irmãos, exatamente para provar que Deus o Pai não é o vilão como Satanás o havia acusado, mas que Deus o Pai é o mocinho, e o verdadeiro vilão é o próprio Satanás, é o próprio diabo, meus irmãos. Então aqui a pergunta diz: esse último passo, né, em que Satanás terá mais uma vez ali a oportunidade de enganar os perdidos para tentarem tomar a cidade santa pela força,
Esse último passo será necessário antes da restauração de todas as coisas? É claro que sim, meus irmãos, para provar diante do universo, mais uma vez, que Satanás ele não se arrepende de seus pecados, nem os seus anjos, e para ficar provado diante de todo o universo, meus irmãos, que aqueles perdidos vai ficar provado para eles mesmos que Satanás é o grande vilão e que Deus o Pai é o grande mocinho da história, meus irmãos. É aqui que fica muito claro. Então isso é muito importante esse momento, meus irmãos, para ficar provado diante de todos os seres, de todos os mundos não caídos, que Deus realmente é bom, meus irmãos, e que Satanás é o verdadeiro vilão. E os próprios perdidos vão reconhecer isso, meus amados. Todo joelho dobrará, tanto os santos quanto perdidos, quanto Satanás e seus anjos vão se ajoelhar diante de Deus, meus amados, reconhecendo que Deus ele é santo, justo e bom. E aqui na quarta pergunta, meus irmãos, aqui nós temos uma pergunta que na verdade eu vou deixar para você responder aí em casa e colocar aqui nos comentários. Aqui diz: ao considerar as histórias que estudamos nesta semana, que advertências você encontra para a sua vida? Com tudo que nós vimos durante essa semana, meus irmãos, sobre para quem o fim tem chegado, a ira do Cordeiro, o evangelismo de Noé, a história de Sodoma e Gomorra, o juízo pré-advento. Será que nós estamos realmente vivendo o evangelho puro? Será que nós realmente estamos se afastando da corrupção do mundo, meus irmãos? E aqui diz: o que essas histórias ensinam sobre a esperança em Cristo, meus amados? Todas essas histórias, meus irmãos, nos ensinam uma grande esperança de que realmente Jesus breve voltará. Nunca se esqueça, meus amados, na primeira vinda, Jesus ele veio como um salvador. Não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo como sendo pessoas. Mas nos últimos dias, a breve volta de Jesus, a segunda vinda, não será ali para salvar mais ninguém, mas apenas para trazer a recompensa, claro, dos salvos e trazer a condenação, a destruição na vida dos perdidos. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida, meus irmãos? Então, esta pergunta aí, eu vou deixar para que você possa comentar. Deixe o seu comentário aqui na descrição desse vídeo, meus irmãos. E aqui, para a gente estar finalizando, eu gostaria apenas de ler rapidamente aqui, meus irmãos, na parte de sexta-feira que diz, né? E os anjos, e há anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A terra tinha aparência de um deserto solitário, cidades e povoados derrubados pelo terremoto jaziam em ruínas, montanhas tinham sido removidas de seus lugares, deixando grandes cavernas, enormes pedras lançadas pelo mar ou arrancadas da própria terra, estavam espalhadas por toda a sua superfície. Olha o que ela diz mais, né, Ellen White? Grandes árvores tinham sido desarraigadas e se espalhavam pela terra. Aqui deve ser a morada de Satanás com os seus anjos maus durante os 1000 anos. Aqui estará ele circunscrito para vaguear sem rumo sobre a revolvida superfície da terra e para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. É agora o momento de Satanás refletir. Ele vai ter que refletir durante os 1000 anos, meus irmãos. Durante 1000 anos ele poderá consumir o fruto da maldição que ele determinou. E ela diz mais: restrito apenas à terra, Satanás não terá o privilégio de percorrer outros planetas para tentar e incomodar os que não caíram. Isso é interessante, meus irmãos. Isso significa que Satanás ainda tem acesso aos outros mundos não caídos. Ele só não tem acesso ao terceiro céu. A porta do terceiro céu está fechada para Satanás. Satanás foi expulso tanto pela primeira vez quanto pela segunda vez. No terceiro céu ele não pode entrar, mas ele ainda está tendo acesso aos outros mundos não caídos. Ele ainda continua tentando os outros habitantes, mas neste momento, durante 1000 anos, a porta dos outros mundos também se fecharão para Satanás. Durante esse tempo, Satanás sofre extremamente. Desde a queda, suas más características têm estado em constante exercício.
Mas deve ele então ser despojado de seu poder e deixado a refletir na parte que desempenhou desde sua queda, e aguardar com tremor e terror o terrível futuro em que deverá sofrer por todo o mal que perpetrou a ser castigado por todos os pecados que fez com que fossem cometidos. É o momento aqui de Satanás ter a sua reflexão. E é um momento bastante grande, 1000 anos, meus irmãos. Ouvi aclamações de vitória dos anjos e dos santos remidos, ressoando como milhares de instrumentos musicais, porque não mais deveriam ser atormentados e tentados por Satanás. Durante os 1000 anos ele não vai poder mais tentar ninguém, nem os outros mundos, meus irmãos. E porque os habitantes de outros mundos, olha o que ela está dizendo, estão livres de sua presença e tentações. Então veja claramente, meus irmãos, que a porta do terceiro céu está fechada, mas a porta dos outros mundos não caído ainda não está fechada, meus irmãos. Satanás ainda tem acesso a esses mundos para ali tentar os habitantes que não caíram. E aqui diz, para o povo de Deus, o cativeiro de Satanás trará alegria e júbilo. O profeta declarou, povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhes descanso do sofrimento. Amém, meus irmãos? Esse dia vai chegar na vida de cada um de nós. Das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta. Você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia, que aqui representa Satanás. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominava as nações, com perseguição irreprimível. Amém, meus irmãos? Vai chegar este grande momento da grande libertação, da grande salvação. Jesus nos salvou, Ele nos salva e Ele nos salvará na sua segunda vinda, meus amados. E com esta citação, nós finalizamos aqui mais um estudo adicional da lição da Escola Sabatina para a honra e glória de Deus. Só lembrando, meus irmãos, que se você não é inscrito aqui no nosso canal Revelaxion, já aproveita para se inscrever. Ative o sininho das notificações, meus irmãos. E é muito importante também você deixar aquele joinha para fortalecer e compartilhe. Compartilhe este vídeo com os seus conhecidos, amigos e familiares para que mais pessoas possam ter acesso ao Evangelho eterno do nosso Deus. E se ficou qualquer dúvida, deixe aqui também nos comentários que a gente vai estar respondendo aí na medida do possível, meus irmãos. Também deixe o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando uns pelos outros. Assim, meus irmãos, é o que Deus nos pediu, que venhamos a orar, que venhamos a estudar sua palavra, que venhamos a se firmar cada vez mais naquilo que o Senhor nos ordenou, que nós venhamos a ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, meus irmãos, feche agora os seus olhos para a gente citar a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós e que todos possam dizer 3 vezes: Amém, Amém e Amém. Louvado seja o Criador e até ao próximo estudo aqui dentro do canal Revelaxion.